Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o valor do conhecimento. Só que não sou eu que vou falar sozinha. Hoje nós temos um convidado, uma pessoa comum, como eu e você, e através da história desta pessoa nós vamos aprender o valor do conhecimento. Recebendo aqui o Gustavo hoje para a gente conversar um pouco sobre qual é o valor do conhecimento, e o Gustavo vai contar para a gente um pouco, da história dele e qual foi a diferença que o conhecimento fez na vida dele. Fala um pouco sobre você, de onde você e aí para que a gente possa te conhecer um pouquinho. Olá, prazer, meu nome é Gustavo, E sou de Nina Rodrigues, num povoado chamado Palmares, lá de Nina Rodrigues, que fica a 17 quilômetros da cidade, da cidade de Nina Rodrigues. Então a gente atravessa lá é para ter uma ponte, Era para ter uma ponte, agora tem um rio lá e a gente atravessa, vai lá de canoa e tem uma balsa que atravessa para o outro lado do rio. E aí, 17 quilômetros fica o povoado Palmares. A minha vida, como empreendedor, Minha vida como empreendedor. Meu pai, era assim, eu tinha uma faixa de uns 8 anos, 9. E aí meu pai via que o pessoal lá do interior, tinha que se deslocar 17 quilômetros para comprar verduras, tomate, cebola, essas coisas lá na cidade. Então ele resolveu comprar e trazer para revender para o pessoal. Por quê? Porque ele achava que todas as pessoas indo para lá estavam gastando tempo, dinheiro e tudo. Então ele poderia fazer um bem para eles, Poderia diminuir esse gasto, tanto de tempo como de dinheiro, No caso, Gustavo, se quem mora lá quisesse comprar 1 quilo de tomate ou de cebola, teria que se deslocar 17 quilômetros até a cidade, a sede, para poder... Nesse tempo não era muito comum ter moto, Então realmente, a maioria se deslocava de bicicleta. Não era mais ou 99. menos, ano de 99. 99, Realmente, 2000. Acho que depois do ano 2000 foi que teve esse boom realmente. Era de poucas moto, pessoas que tinham moto. Poucas pessoas tinham moto. Tinham moto. Então ele ia lá, comprava, trazia para revender. E aí eu ficava porque ele tinha que trabalhar também de roça, Meu pai era lavrador ao mesmo tempo. E aí eu tinha que ficar, E até hoje ele ainda é lavrador. Até hoje ele é lavrador. Inclusive depois eu conto como ele, o que ele já está evoluindo também, Certo. Então, eu ficava lá com um carrinho de mão, um carro de mão que ele tinha, era um carro de mão, e aí ele resolveu, colocava o tomate, a cebola, a gente lavava, fazia a higiene toda lá e colocava para vender lá no carro de mão. E eu ficava lá, Inclusive alguns garotos passavam, Ficavam meio que zoando da minha cara, Porque... Bullying naquela época. Naquela época não era bullying, não, era outro. Era comum, na verdade era zoar mesmo da cara do outro. Então, hoje seria bullying, Então eu ficava lá e as pessoas meio que só riam, mas eu ficava com vergonha. E hoje eu digo pra você que está começando o seu negócio, não tenha vergonha não, porque ali você está dando o seu primeiro passo, enquanto as pessoas que às vezes estão zoando de você, elas não estão dando nem aquele passo, E a partir daquele momento ali você pode crescer, ficar ter muito dinheiro, Gustavo, maior. Eu estava lendo um livro que inclusive da Brené Brown, pesquisadora, e ela fala justamente sobre isso. Ela pesquisa a questão da vergonha, ela diz justamente isso, e ela até cita um discurso, se não me engano é de Roosevelt, falando, que o homem que merece o respeito, é aquele que está na arena, ou seja, aquele que está lutando, porque a maioria das pessoas que te criticam, que fazem bullying com você, elas não estão fazendo nada, elas nem têm um negócio, elas não fazem nada, elas só criticam. Então o que a gente precisa acolher as críticas das pessoas que estão na mesma luta que a gente, fazendo a mesma coisa, e não daquelas pessoas que não fazem nada e só criticam. É muito fácil ficar do sofá de casa, criticando as pessoas. Então
vá lá e faça igual ele, vê se é bom, se é fácil aquilo que ele está fazendo. Então, Mas aí, Gustavo, isso tudo, como você lidou com isso? Isso aí não tirou de você aquela vontade, né, de estar lá e o seu compromisso de estar todo dia, né, vendendo tomate e cebola? Não, a gente, como é criança, né, a gente fica com aquilo, a gente fica, fica aquilo na cabeça da gente, né, a gente fica meio que envergonhado, mas não tinha, eu não tinha assim, tipo, outra alternativa, né, eu ficava pensando que por mais que eu quisesse ir para outra coisa, ou se eu tivesse outra coisa para fazer, mas eu acho que aquilo ali, eu pensava que era a minha alternativa, era aquilo que daria certo para mim, certo? Inclusive, depois disso, né, o meu pai foi olhando outras necessidades, né, que o pessoal lá do Palmares tinha, e aí foi comprando umas coisas, sabão, açúcar, sal, e vendo que as pessoas tinham não só necessidade de verduras, né, mas tinham outras necessidades também. E ele resolveu montar um comercinho. E aí foi crescendo. E as pessoas que às vezes que criticavam já viam que aquilo estava certo, entendeu? Já ajudava, porque por mais que você critique indiretamente, você está ajudando. Por exemplo, no momento que você compra, você está ajudando. Né? Com certeza. Gustavo, e aí você falando sobre como seu pai foi identificando que havia necessidades ali no local que vocês moravam, no povoado, estou lembrando aqui de que ele fez algo, né, que no empreendedorismo a gente fala de identificar oportunidades de negócios. E qual é a forma de você identificar? A forma mais simples é essa. Qual é o nome do seu pai? Que eu nem perguntei. José Horácio. A forma simples, é como o seu José Horácio fez. Identificar a oportunidade de negócio. É você observar o local, observar a vida das pessoas, o comportamento e ver quais são os problemas que as pessoas estão enfrentando. E aí qual o seu negócio vai oferecer uma solução. Que foi o que ele fez. E aí eu só queria que você contasse pra gente quantas pessoas tem nesse povoado. Que você já me falou, a gente já conversou sobre isso, mas para que as pessoas percebam que não precisa você estar numa região você tem uma região com milhões de clientes. Uma capital, né? Por exemplo. Uma capital. Fala um pouquinho, né, de como é a vida do povoado, quantas pessoas, quantas famílias tem no povoado Palmares? Hoje no povoado Palmares eu acho que deve ter cerca de umas 200 famílias, mas antes tinha bem poucas, né? 99, 2000 tinha bem menos, acho que tinha cerca de acho que não tinha mais 100, menos de 100 famílias, então tinha bem poucas pessoas comparado com hoje. Hoje ainda tem poucas, né? Porque se você for pensar num público de uma capital, de uma cidade como Chapadinha, lá é bem pouquinho o público, né? Mas se tem a necessidade, alguém tem que satisfazer. E no caso meu pai pensou nisso, né? E ele foi também, hoje a gente chama de feedback, né? Certo? Então as pessoas estão conversando com ele, né? Dizendo, a Horácio também falta açúcar, falta isso, eu vou colocar para vender. E aí aquilo ali vai ajudando, às vezes não é um feedback que a gente fica procurando, mas ele chega assim, a gente... E é uma boa prática, na verdade é uma excelente prática de quem tem um negócio, Gustavo, que é o que eu sempre dissemino, a gente precisa dar atenção, a gente precisa ouvir o nosso cliente, porque quem vai dizer para onde o seu negócio tem que seguir, qual é o rumo que o seu negócio vai levar, justamente é o cliente. Então, o seu Horácio, ele ouviu o que o cliente estava pedindo. O cliente foi dando feedback, né? Que hoje naquele época o seu Horácio nem sabia que era feedback. Mas ele escutou o cliente foi pedindo novos produtos e ele já foi oferecendo novos produtos. Então, esse é um tipo de pesquisa que a gente faz com os clientes. Cleidiane, acho incrível que as coisas só mudam os nomes, né? Mas a gente sempre faz. O negócio ele é sempre, pode-se dizer que é a mesma coisa, mas os nomes mudam,
Mas as coisas sempre acontecem da mesma forma. A gente começa pequeno, vai crescendo e pegando feedback, essas coisas que vão mudando de nome, mas sempre acontece no negócio. Verdade. Né? Então vamos dando continuidade à história. E a gente justamente está usando a história para que a gente também possa ir conversando um pouco, claro, sobre empreendedorismo, sobre conhecimento. E aí o Gustavo falou aí muitas coisas importantes que fazem parte das boas práticas de um negócio. E aí por isso eu sempre, claro, a gente não poderia deixar de compartilhar também, né? Um pouco justamente é o conhecimento, né? Então esse conhecimento a gente não poderia deixar de compartilhar. Então vamos contando mais um pouquinho da história. Como eu falei, a gente começa pequeno, né, e chega na parte de já estar grande. Aí meu pai resolveu fazer um local fixo, porque lá eu tinha ainda o carrinho de mão e tudo, mas aí ele fez um local fixo mesmo pra gente vender, colocou prateleiras e ainda mesmo naquela prateleira de madeira mesmo, um comecinho simples mesmo, de a casa de adobe. E aí o nome escrito à tinta é aquele estilo antigo mesmo, né? E a gente, aos poucos, né, a gente vai crescendo e o pessoal já ajudava bastante, comprava bastante. Como a gente, começando, a gente era o único lá, né? A gente era o primeiro, né? Então as pessoas compravam bastante, depois chegou outras pessoas para vender também, que a concorrência é ótima, né? A concorrência chega. E a concorrência é ótima, porque a maioria das pessoas pensa que a concorrência é um problema, mas no caso, pro meu pai, às vezes, quando, no caso no começo, a gente tava meio que, a gente parou ali um pouquinho, ficou naquilo, e quando chegou a concorrência, a gente viu que tinha que evoluir um pouco mais. Então a concorrência ajudou? Ajudou, com certeza. A concorrência ajuda. Não só o cliente, né? Mas ajudou a gente também, porque a gente evolui por causa da concorrência. Se a concorrência está evoluindo, a gente tem que evoluir junto. Muito legal. Então, esse é mais um ponto em que a gente precisa realmente focar, Gustavo, porque hoje quando a gente fala de concorrência, todo mundo fica com medo, chegou um concorrente, um grande concorrente, então o meu negócio vai quebrar, a gente vai falir, então chega o desespero. Mas como o Gustavo está trazendo para a gente essa história, em um povoado, naquela época tinha 100 famílias, hoje tem por volta de umas 200 famílias, aí uns 600 habitantes no povoado. Isso. Então o pai dele tinha um comércio e depois chegaram outros, mas ele vai depois continuar a história contando pra gente que até hoje o comércio do pai dele existe. Então ele vai depois contando aqui mais um pouquinho pra gente. Então o que a gente precisa entender também, quem tem um negócio, quem tem um pequeno negócio, que a concorrência, ela não é de todo ruim. Ela é bom para o cliente, porque o cliente vai ter opções, mas também ela vai forçar o negócio a evoluir, a melhorar. Não é isso, Gustavo? É isso. Então ele força a gente a ir em busca do conhecimento. Por quê? Porque se você está parado ali, é porque você não está buscando conhecimento. Você está parado, por quê? Porque não tem uma concorrência. Você é como se fosse um monopólio, né? Monopólio, aí então fica confortável. Fica confortável, fica tranquilo. Às vezes já começa a tratar o cliente mal, porque você é único, né? Então ali a concorrência chegando, você trata o cliente melhor. Por quê? Porque você não quer que ele vá para a concorrência. Você começa a melhorar em si e a buscar mais conhecimento, porque você vê que aquele conhecimento que você tem não é o bastante. Porque se a concorrência está à sua frente é porque você não tem conhecimento bastante. Então aí prova também o que a gente está falando, o valor do conhecimento. O valor do conhecimento é que leva a gente a ser melhor do que a concorrência. E aí meu pai, né, começou a melhorar, porque já tinha um concorrente, né? E a gente evoluiu para chegar a parte já mais, como eu posso dizer, atual, né, do comércio, que ele fez já de tijolo mesmo, o comércio, já comprou umas prateleiras mais atuais. A gente fez o local lá separado, né, da casa, porque ele antes era encostado na casa nossa. A gente fez do outro lado
foi colocado portão, tudo já bem padronizado, colocar balança para o localzinho, um balcão, tudo para ser bem mais higiênico, porque a concorrência já pede, né? Se a gente vê lá, se o cliente vê na concorrência, aí ele fica, por que você não tem? Com certeza, por isso que sempre eu digo, né? O cliente, ele é a razão de existência de um negócio. Tudo gira em torno dele. Se não tem clientes, não tem negócio. Tem negócio. Então, a gente tem que sempre prezar pelo cliente, né? Não é que ele sempre tenha razão. Tem aquela famosa frase, o cliente sempre tem razão. Nem sempre o cliente tem razão, né? Se o cliente te esculhambar, te humilhar, nós vamos dizer que ele tem razão? Não, ele não tem razão. Mas o cliente, ele é a razão do negócio, né? Então, a gente precisa entender isso, que o cliente é a razão. E aí tudo gira em torno do cliente, da opinião do cliente. Claro, da opinião daqueles clientes que realmente valorizam o teu negócio. Importam por cento. Isso, que são teus clientes de verdade. Então, a gente precisa valorizar a opinião desse cliente, o feedback, né, que ele está te dando, o retorno que ele está te dando, a avaliação que ele faz do teu negócio e a partir daí utilizar para melhoria. Né, Gustavo? Assim que foi feito lá no comércio. Com certeza, a gente... Comercial Gustavo. Comercial Gustavo. E eu esqueci de colocar isso, né, que ele colocou lá em homenagem a mim, porque eu comecei lá no carrinho de mão, né. Então ele colocou em homenagem, colocou meu nome lá em homenagem a mim, né? No comércio. Que bom. Certo. Eu não queria, né? Eu não gosto, não sou muito de me expor, né? Nem com meu nome, mas ele resolveu a força, mas foi, né? Então, aí no final, ele já tinha, o meu pai tinha que se decidir entre o que ele queria agora, né? E o comércio. Como ele ficou só, eu e minhas irmãs saímos de lá, né? E aí ficou ele e minha mãe e o meu irmão mais novo, né? E como meu irmão já estava querendo sair também, porque ele tem que fazer faculdade, essas coisas, e aí ele resolveu que ele ia agora se dedicar à parte de ser agricultor, né? E aí, só que é um agricultor mais evoluído, porque ele também, meu pai, eu entendo que ele gosta nessa parte de conhecimento, de evoluir. Às vezes é forçado, mas às vezes também é porque ele quer. E ele resolveu fazer a parte de plantio dele lá, né? Ligado, comprou uns canos lá para fazer um poço. E aí tá começando essa parte de irrigação e nós estamos deixando de comércio, mas não porque não precise, né? Não porque não tenha mais necessidade do comércio lá no Palmares, mas questão de escolha mesmo, porque ele não teria como ficar nessas duas. Minha mãe é professora, não teria como também cuidar disso, ela trabalha 2 turnos. Então a questão que fica aqui é que não é porque o comércio faliu, é porque é uma necessidade, ele teve que escolher. Então não faliu, ele que foi aos poucos vendo que ali ele tinha outro caminho para seguir. E Gustavo, e também falando em outro caminho para seguir, fala também, a gente falou bastante do comércio, a história do seu José Horácio, mas durante essa história também do comércio, tem uma história sua também, sim, né? Sim. Pessoal, de crescimento também profissional. E conta pra gente também um pouquinho, né? Como foi? Você trabalhava no comércio, estudava, e aí fala um pouquinho também sobre o seu negócio. Como foi? Em que ano foi mais ou menos? Como foi essa ideia de começar também? Conta pra gente um pouco. Eu trabalhava, né, no comércio, sempre trabalhei lá, né, e cuidava do comércio. E aí eu tive eu tinha sempre aquela vontade de ter meu negócio, mas quando eu
assim, tipo, fui saindo já do comércio para fazer faculdade, pensando nessas coisas. Falando de estudo, no povoado tinha escola? Como vocês faziam para estudar? Tinha uma escola lá, eu fiz até a oitava série lá. Aí o ensino médio? O ensino médio eu fiz em Nina Rodrigues, na cidade. Na cidade mesmo? Nina Rodrigues. Fiz o primeiro ano em São Luís e vim fazer os outros anos em Nina Rodrigues. E em Vargem Grande eu fiz vários, foi um mix aí de lugares. Certo. Contando depois que eu fui com parte do comércio lá, né? E aí eu resolvi que eu queria montar um negócio meu, mais ou menos lá por 2013. E aí eu resolvi que queria montar uma coisa pra mim. E aí eu fui procurar uma coisa que eu me identificava, né? Porque às vezes a gente é muito de querer ganhar dinheiro e eu resolvi que eu queria uma coisa que eu pudesse me identificar com ela e que eu pudesse fazer uma coisa que eu gostava. E ganhar dinheiro E ganhar dinheiro com isso, mas primeiramente uma coisa que eu gostava. Eu sempre gostei muito de informática. E eu vi que lá tinha muita essa necessidade de pessoas que queriam aprender a manusear um computador, essas partes dos aplicativos nos computadores, né? E eu tinha esse conhecimento e eu vi que tinha essa necessidade, então eu poderia unir o útil ao agradável, né? E eu resolvi que eu ia montar uma escolinha. E eu conversei com minha mãe, conversei com meu pai lá, eles acharam uma boa ideia. E aí conversei a parte financeira com minha financiadora lá. Qual é o nome da sua mãe? Minha mãe, o nome dela é Francisca. Dona Francisca foi a financiadora. Financiadora, meu banco. E ela disse que dava para financiar e eu comprei uns computadores, né? 4 computadores, se não me engano, nesse tempo. Aqueles de tubo ainda, grandão, não? Já era? Já era. Os monitores eram bem fininhos. Aí, porque na minha época, eu nem sou tão velha assim. Quando eu era adolescente, o primeiro computador que meu pai comprou é daquele de tubo ainda, né? Grandão. Eu comprei. Foi na era mais moderna. Na era mais moderna, eu comprei em 2013 e aí já eram bem mais desenvolvidos os computadores. Eu comprei pela internet, saiu mais em conta pra mim. Comprei pela internet, aí coloquei lá, comprei umas mesas, botei lá e comecei a dar aulas de informática. Detalhe que não tinha internet por lá, né? Eu dava aula só de Office, essa parte mais simples do computador mesmo. E alguns aplicativos que a gente usava, eu chamo aplicativo, mas nesse tempo não era nem aplicativo, era programa, né? Era programas, então a gente usava os programas só os programas que eu poderia usar sem internet mesmo, né? Não tinha muita internet. Então, e as pessoas, como já era 2013, assim, o pessoal já tinha alguns que já tinham acesso à internet. E aí ficavam me cobrando, e aí vai ter a internet? Aí eu ficava naquela, como é que eu vou colocar a internet? Se era muito caro, né? E aí Até hoje, né? A gente, no nosso país, a internet ainda não é de boa qualidade. E também é muito caro, né? Mas hoje lá no Palmares já tem internet. Olha, boa, Palmares internet já tem. Olha, de fibra. Internet boa lá. Bom. E já é barato, inclusive muita gente tem nas suas casas. Acessível hoje. Acessível, né? Com certeza. E nesse tempo eu não tinha condição. A internet que tinha era via satélite e era 250, 300 reais uma mensalidade. Não valia a pena. Se eu fosse colocar a internet para eu tentar ensinar as pessoas, eu ia ter que cobrar um preço muito alto. E aí ninguém ia querer cobrar, ninguém ia pagar esse preço, ninguém ia pagar o preço, né? Como eu digo, o valor seria muito grande, mas o problema seria o preço, né? As pessoas não teriam condições de pagar esse preço. E aí foi o momento que minha escola foi declinando. Por quê? Porque aquele conhecimento ali básico, as pessoas que iam aprendendo não tinham mais necessidade daquele conhecimento. Então, eu ensinei várias pessoas, mas aí depois não tinha como eu evoluir mais, por causa da internet. E Gustavo, aí você falou uma coisa importante, que é a evolução. Você está sempre melhorando, a melhoria contínua do seu negócio. Então, até porque você estava
em uma região limitada de clientes. Então, se você já tinha ensinado, vamos dizer, quase todo mundo, todos os seus clientes já tinham adquirido, vamos dizer assim, o serviço que você oferecia, então você não tinha mais nada para oferecer para eles. E eles estavam querendo, porque estavam chegando as novidades, a tecnologia, a internet, e eles queriam aprender. No caso, hoje é bem mais viável, né? Hoje, por exemplo, uma pessoa lá no Palmares tem internet, ele pode fazer um curso online tranquilo, sem problema, e paga muito mais barato. Eu acho que até mais do que eu cobrava. Se for fazer um curso de Office hoje, ele cobra muito mais barato e ele faz rápido. Pois é. Gustavo, e aí nesse momento, o que foi que aconteceu no seu negócio aí nesse momento? Essa falta de, vamos dizer, de inovação, de melhoria? Eu falei automático, né? Foi uma falência que eu não tinha como eu me livrar disso. Eu vi que ia acontecer. Como eu estava fazendo administração desse tempo, né, gente? E aí prova que nem sempre as pessoas que se formam, sou administrador, eu sei administrar meu negócio. Não, às vezes você vai falir mesmo sendo um administrador. Porque às vezes te diz que a faculdade eu vou me formar, mas ela também, você às vezes, se não buscar um conhecimento, se não tiver por exemplo, eu poderia ter conseguido contornar isso. O que fez falta nesse momento? Eu acho que foi falta de conhecimento, mais conhecimento, porque a busca de uma solução, eu não consegui encontrar uma solução para isso, mas eu acho que teria, entendeu? Eu acho que se eu tivesse mais conhecimento, eu conseguiria contornar esse obstáculo, né? Que é um obstáculo, né? Não é uma coisa impossível. Porque nesse momento eu achava assim que era impossível continuar, mas eu poderia tentar. Depois eu analisando, eu poderia tentar um CorelDRAW, tentar outros programas enquanto chegava a ponto de ter internet, entendeu? Eu poderia contornar isso, mas por falta de busca de conhecimento minha, entendeu? Eu não dar valor ao conhecimento, foi que eu falei. Eu acho, assim, tinha outras oportunidades, tinha soluções, só que eu, por falta de querer buscar, aquela história que a gente estava falando, né? O cérebro da gente tende a ficar conformado, né? Então eu poderia ter ali buscado mais conhecimento e ter contornado esse obstáculo. Verdade. E aí o conhecimento fez também falta para você, e assim, não só na parte de inovação, de melhoria, mas na parte de gestão do negócio, né? A parte de gestão, o que aconteceu na gestão também do negócio? Assim, eu juntava, né, bastante a parte pessoal com a parte administrativa, que é a parte do negócio, misturava tudo, a parte empresarial com a parte pessoal. E, misturava o dinheiro. Misturava o dinheiro, às vezes eu tirava de lá e botava aqui, às vezes eu tirava daqui e botava lá, entendeu? E aí ficava nessa, e a gente diz, não, é só um empréstimozinho aqui, não vai dar nada. E aí quando a gente se espanta, tá um rombo na empresa, que a gente mesmo fez, não foi ninguém. O ladrão da empresa é o próprio dono. O próprio dono, entendeu? Ele está se roubando. Entendeu? Então também foi uma das formas porque assim, às vezes a gente acha que a gente ser empreendedor é ganhar dinheiro. E às vezes a gente tem muito conhecimento para ganhar dinheiro e pouco conhecimento para administrar o que a gente tem. Esse aqui é um problema. E Gustavo, você falou em algo também que eu quero aqui reforçar, que nem sempre a melhor, vamos dizer, se você sabe fazer algo tecnicamente, vamos dizer, você é ótimo, por exemplo, em cozinhar, em fazer comidas. Eu vou montar um restaurante, vai dar certo. Pode dar certo, mas também pode não dar, porque existe um negócio. Ali são, vamos dizer, duas áreas, é a área técnica e a área gerencial. Então, não adianta você investir só na área operacional, você saber fazer aquela atividade, mas o dono do negócio, ele pode estar trabalhando na parte operacional, técnica, mas ele tem que aprender
a gerenciar o negócio. Porque se não aprender a gerenciar o negócio, não vai dar certo. Porque se ele não souber a técnica, ele pode até contratar alguém que sabe fazer, mas a parte de gestão cabe ao dono do negócio. Não é isso, Gustavo? Isso. Ontem mesmo eu estava conversando com meu pai e tudo é venda, né? Se a gente for pensar, tudo é venda. Eu sou um professor e eu dou aula. Não, eu vendo. Se no final do mês eu recebo dinheiro por ela, eu vendo. Então, está vendendo seu trabalho. Então você está vendendo seu trabalho, tudo é venda. Se você fosse pensar, na escola era para ter uma disciplina de vendas. Por quê? Porque tudo é venda, tudo você vai vender. Eu dei outro exemplo do político. O político em cima de um palanque, ele está vendendo ideias. Entendeu? E como é que você compra a ideia dele? Votando nele, não é isso? Então tudo é venda. Não importa se é com dinheiro que você paga ou não, mas é venda. Tudo é venda. Realmente, tudo é venda. E Gustavo, e aí falar um pouquinho mais, aí você fechou, e aí o que você foi fazer depois? Como foi? Terminei minha faculdade, né, de administração, e eu resolvi que eu queria uma coisa segura, né? Eu achava que eu ficar como administrador aqui não tinha um mercado grande para administrador, então eu resolvi que eu queria uma coisa segura. Como eu tinha magistério, né, fiz o curso de magistério, então eu resolvi ser professor. Eu fiz um concurso em Urbano Santos e passei no concurso. Isso eu passei 1 ano estudando aí em Vargem Grande, passei estudando bastante. Nesse tempo fui concurseiro. E às vezes a gente diz, mas aí o cara quer um emprego, uma coisa segura, mas muito concurseiro é empreendedor, né? A gente pensa que também é um mito, que é um mito de quem é empreendedor é só aquele que tem negócio, aquele que tem uma empresa. Não, nem todo empresário é empreendedor. Não é isso, Gustavo? Nem todo empresário é empreendedor. Nem toda pessoa. Gustavo, você não foi empreendedor, naquele momento em que precisava do seu negócio, né? E aí, muitas vezes tem pessoas que têm o seu emprego, trabalham para outra pessoa, são concurseiros e são empreendedores. Porque o empreendedor, o empreendedorismo, ele é um comportamento, né? O comportamento é empreendedor. Existem... É uma mentalidade também, né? A pessoa tem a mentalidade empreendedora. É um comportamento. Então, você pode ser empreendedor em qualquer lugar. Eu sempre digo, olha, uma dona de casa, como a minha mãe, por exemplo, sempre foi uma dona de casa, mas é empreendedora, porque é um comportamento. O empreendedor é quando a pessoa empreendedora é quando ela determina um objetivo e eu vou chegar nesse objetivo. E aí ela vai dizendo, ela vai organizando, né, os passos, vai traçando as metas para poder alcançar aquele objetivo e alcança. Então, o concurseiro, ele é um empreendedor, ele faz tudo isso, porque ele se dedica a tantas horas por dia, tantas disciplinas, tem as metas. Tem as metas. E eu acho que o mais importante assim, do concurseiro, que como empreendedor, é ele não parar, ele sempre buscar o conhecimento, no sentido real da palavra, né? O valor do conhecimento. No sentido real da palavra, por quê? Porque quanto mais conhecimento ele tiver, mais provas ele passa, né? Então, por ele não parar, ele consegue passar em outras e outras. E tem muitos concurseiros que não são empreendedores, por quê? Porque na primeira que eles passam lá, eles ficam. Tem os que não estudam também, vou estudar só um pouquinho. Pois é, ou então vão lá, se inscrevem e não vão fazer a prova, não adianta, né? Então, esses momentos aí, eles não são empreendedores. Era concurseiro e dizia, te faz até passar. Depois que passou, faz mais até passar de novo, entendeu? É o até passar sempre. Eu também tinha essa frase, que eu também fui concurseira, uma parte da minha vida, e também era isso, até passar. Às vezes, assim, os momentos da vida da gente que a gente vai passando vão ajudando a criar uma mentalidade na gente, né? Que a gente não tinha antes. Eu aprendi nessa parte minha de concurseiro isso, sempre buscar o conhecimento, porque se você não buscar o conhecimento, quando eu parava de estudar, eu fazia uma prova, parecia que eu não tinha... Parecia que aquela prova era de outro mundo. Meu Deus, quem foi que fez essa prova? O negócio, né? O negócio, quando você busca o conhecimento,
as pessoas olhando de fora dizem, meu Deus, esse cara ganha dinheiro muito fácil, como é que esse cara faz isso? É tão fácil. Mas ela não vê a parte que ele está buscando conhecimento. A gente diz não vê os bastidores. Não vê os bastidores. Quem vê os close não vê os corre. Pois é. Não vê os bastidores. E aí Isso você, inclusive, está contando pra gente, né? Os seus bastidores. E aí, que tal você agora falar pra gente um pouquinho agora, depois que você se formou, né? Falando um pouquinho mais assim da sua vida atual, depois dos concursos, né? Falando um pouco do que você faz hoje, né? Que foi toda essa história para chegar onde? Eu passei no concurso, né? E aí eu vim morar aqui em Chapadinha, casei e vim morar em Chapadinha. E uns momentos aí da pandemia, né? Chegou nesse momento aí da pandemia. Eu não estava trabalhando, né? Porque os professores parou tudo, escola. E a gente ficava em casa e eu via isso, né? Na internet, via bastante pessoas falando sobre educação financeira. E eu via que minha vida era bem organizada financeiramente. Eu não tinha problema com isso. E eu fui olhando e eu digo, eu consigo fazer isso. Só que eu fui no exemplo, pela parte do exemplo, né? Porque eu digo, eu tenho que fazer primeiro isso em mim, testar, e depois eu vou poder fazer com os outros. E quando começou essa parte de você se educar financeiramente? Eu acho que começou, a minha percepção é que começou a partir do momento que eu comecei a cuidar do comércio. Eu geria o comércio bem e eu via que eu era bem educado financeiramente. Por eu não buscar o conhecimento, que a gente está falando o tempo todo do conhecimento, na minha empresa eu não geria ela bem, entende? Eu acho que se eu tivesse buscado... Misturava os dinheiros. Se eu tivesse buscado o conhecimento nesse momento, eu teria gerido ela bem, entende? Eu acho que às vezes a gente vê, coloca que a gente erra, mas os erros são importantes, porque os erros é que mudam a gente mais à frente. E aí eu também comecei essa parte de educação financeira a partir do momento que eu me endividei. Eu me endividei no cartão de crédito e eu vi que não, quando eu vi lá os juros do cartão de crédito correndo, vendo que uma dívida que eu fiz pequena estava se tornando um monstro. E eu fui estudar sobre isso. Eu vi que muita gente também se endivida. Mas qual foi o erro específico que você cometeu? Você pagou o mínimo da fatura ou foi compra compulsiva? Eu comprei muito e aí eu perdi o emprego. Eu trabalhava no IBGE, saí. E eu não me estava preparado para isso. E aí eu fiquei sem salário e uma dívida no cartão de crédito. Entende? E aí eu vi que se a gente não pensar no futuro, aí acontece isso. E aí foi a partir do momento que eu comecei. Toda vez eu ficava sempre pensando no meu futuro. A partir do momento que eu me casei, né, eu vi que a gente tem que ter uma família, a gente tem que ter aquela responsabilidade também. Não só a responsabilidade da família, mas a responsabilidade financeira, do dinheiro da gente. Tem que ser bem tratado, a gente tem que cuidar do nosso dinheiro. Então, eu conversava com minha mulher e tudo, minha mentalidade já era outra, já era diferente, mas fui tentando conversando com ela, ela também mudou bastante a mentalidade dela a partir do momento que a gente casou. E eu acho que assim, a minha primeira aluna foi ela, né? Minha primeira aluna foi ela. E depois depois que a gente se organizou e tudo, que eu digo, eu posso repassar isso. Foi a mesma história da minha empresa que eu montei. Eu vi a necessidade e aí eu digo, eu posso fazer isso. Então vou tentar passar o conhecimento que eu tenho à frente. Ah, legal. Então hoje você é professor. Sou professor, concursado. Professor concursado. Aí é do município de Chapadinha? Município de Urbano Santos. Município de Urbano Santos. Desde aquela época que você falou? Desde a época que eu falei isso. Então, aí você até... 3 anos, na verdade. 3 anos. Então, você até comentou que você agradou o pai e a mãe. Meu pai e minha mãe. Eu sou professor, minha mãe é professora.
E eu agora estou sendo empreendedor, e no que meu pai gosta, né? Meu pai gosta bastante de educação financeira, converso com ele bastante sobre isso, e ele gosta bastante. E eu acho que eu consegui agradar os dois. É difícil agradar o pai e a mãe, mas consegui, eu acho que eu consegui. Ai, que bom. E, Gustavo, você tinha comentado, né, um pouco antes que hoje o comércio do seu pai, você falou que se tem aí uma decisão, que hoje ele ainda existe, mas como seu pai não está mais podendo cuidar do comércio, porque você e seus irmãos já não estão mais morando lá com ele, e ele, vamos dizer, vai seguir outro caminho, né, na parte do agronegócio. E aí conta então pra gente um pouquinho de como vocês resolveram fazer com a questão com o comércio. Assim, a partir do momento que eu comecei nisso, né, na parte de educação financeira, eu comecei a fazer uma consultoria com minha mãe. E aí eu fui fazendo com ela, mostrando o que eu conhecia, né, e fui repassando esse conhecimento para ela. E para ele também, para meu pai. E ele resolveu que ele já tinha resolvido que ia fazer isso. Ele arranjou um terreno lá e disse que ia plantar milho e feijão. Só que seria na safra, né? Na safra. E aí só seria uma vez por ano e pouco. Então ele tinha que fazer uma encanação, tinha que encanar lá, botar os canos e fazer a irrigação. Isso é empreendedorismo. Isso é empreendedorismo, porque e aí ele pode passar, por exemplo, a época da safra toda vendendo a um preço bom, porque Na ele entre-safra na também. entre-safra, porque É irrigado. Irrigado, por quê? Porque nesse tempo ninguém tem. Quem é que tem milho nesse tempo lá? Ninguém tem. Então ele consegue vender a um preço bom. Então aí ele resolveu, eu digo, sim, é um bom negócio, não tem. Só que aí eu perguntei para ele, e o comércio? Aí ele ficou, eu digo, olha, empreendedores tem que focar. Pelo menos no momento em que você começa um negócio, você tem que focar nele. Se você tem aquilo como negócio e vai querer que ele cresça, você tem que focar nele. E aí ele resolveu que ele deixaria o comércio. Por quê? Porque lá ele disse que já tinha muitos comércios e essa parte de irrigação lá ele não tinha um concorrente, né? Ele pensou nesse momento na concorrência. E eu disse para ele, eu digo, se você acha que vai dar certo e você gosta e consegue focar nele, porque eu, como empreendedor, eu gosto de focar nas coisas que eu gosto. Porque às vezes a gente foca muito em dinheiro, em ganhar dinheiro e depois perde dinheiro, né? Porque a gente não entende do negócio. Então se você entende, Ele já foi trabalhador rural desde sempre. Então se ele entende do negócio, então o que vai mudar para ele ali é que ele vai entender só de irrigação, que ele vai aprender. A outra parte parte de lavoura ele já conhece. Então eu disse para ele, seria uma boa, só que você tem que aprender a parte de gestão. Aí foi a parte que eu comecei a bater, porque se a gente não pensar na gestão, todo negócio vai dar problema. Todo negócio vai dar problema. Se você não gerir bem o negócio, todo negócio vai dar problema. E Gustavo, e você falou toda essa história do comércio, e agora, assim, você com certeza tem uma ligação, né, emocional com o comércio. Agora conta pra gente de toda a sua história. Qual foi a grande lição que você aprendeu com tudo isso que você viveu aí desde criança? Como você falou já de que você quebrou, teve erros, né? Teve fracassos, sucessos, mas qual foi a maior lição que você aprendeu de toda essa história? E a maior lição que eu aprendi é que a gente tem que estar sempre buscando o conhecimento, porque o conhecimento é muito importante. Em momentos que eu não busquei o conhecimento, eu falei, certo? Então a gente tem que estar sempre buscando o conhecimento, evoluindo, certo? O conhecimento tem um valor muito grande em qualquer negócio que você queira investir. Então, você tem que buscar sempre o conhecimento, acima de tudo, conhecimento acima de tudo. O sentimento que fica aí em você, assim, de fechar o comércio, e assim, o comércio, ele também está fechando, assim, ele cumpriu o objetivo dele? A gente tem aquela nostalgia, né? Por mais que
que a gente acha que está na hora, né? Mas a gente tem aquela nostalgia de ficar lembrando daquelas outras partes, né? Quando a gente sentou, né, lá para dizer, conversar sobre isso, aí a gente conversando, né, sobre quando eu estava começando lá no carrinho de mão e tal, te dá até aquela vontade de chorar, né, por causa da nostalgia, mas o meu pai dizendo para mim, né, que a função do comércio, né, que era não só sustentar os filhos, né, mas também trazer conhecimento para a gente, porque o conhecimento que eu tenho sobre gerir negócios, sobre cuidar do dinheiro, sobre tudo isso, vem do comércio, vem daquilo que a gente fez. Então, também vem uma lição, né, que a gente pode começar pequeno e se tornar uma coisa grande. Então, essa lição da evolução fica na cabeça da gente, né? E também a gente fica meio que triste, né, por causa do que está acabando uma coisa que a gente começou, viu crescer, né, como se fosse se despedir de um filho, né? Mas ele cumpriu o propósito, o que ele foi criado, né, Gustavo? Então, meu pai dizendo para mim que ele com certeza a função do comércio, né, ele teve a sua função, tratar da necessidade, né? Começou para cuidar de uma necessidade que as pessoas tinham. Inclusive, eu falei no começo aqui que as pessoas tinham necessidade de comprar lá, mas então estava tendo aquela necessidade e de não gastar, né? A gente pensa só mas no caso o comércio não só ganhou dinheiro, mas ele também teve uma função social de facilitar a vida das pessoas. E claro, também, seu José Horácio conseguiu sustentar a sua família, porque por uns 20 anos vocês todos estudaram, todos se formaram, e a gente se liga tanto em histórias de celebridade, pessoas importantes, e a gente acaba esquecendo da pessoa comum, né, de nós que somos as pessoas comuns, que nós que movemos o mundo, que também nós somos importantes. Então, cada pessoa é importante, a história de cada pessoa contribui para a formação da nossa região. Tem sua função, né? Todas as pessoas. Cada pessoa tem a sua função, né, na história. Então, a gente precisa valorizar essas pessoas comuns. Eu quero contar a história de pessoas comuns. O Gustavo é o primeiro convidado. Última pergunta, Gustavo, para a gente encerrar. Eu quero saber se você já chegou no objetivo que você traçou para você, ou se não, onde é que você quer chegar? Eu ainda não cheguei no meu objetivo. O meu objetivo é poder levar a educação financeira ao máximo de pessoas que eu puder, né? Se isso eu não consegui ainda, então eu espero que aí eu tenho bastante anos de vida pela frente, se Deus quiser. Eu espero trazer nesses anos de vida que eu tenho muita educação financeira para quem puder, puder me acompanhar no meu Instagram, estou lá. Agradeço aqui a presença do Gustavo.